Olá, alunos! Na aula de hoje eu vou falar sobre os animais invertebrados, mais uma revisão. Os invertebrados, eles não possuem crânio nem coluna vertebral. Os grupos são os poríferas, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, que são as lombrigas, os moluscos, os anelídeos, os artrópoda e o equinodermata. Os poríferas são representados pelas esponjas do mar. Eles possuem estruturas diferenciadas. Eles são sésseis, eles não se movimentam. Eles são fixos ao substrato. Temos aqui as esponjas perfurantes, que ficam sobre a cabeça de um coral. Esponjas excrustantes. Temos as esponjas digiformes, nesse formato mais fino, as esponjas em formas variadas e as esponjas tubular. O filo dos quinidários são representados pelas anêmonas, que são sésseis, ou algumas se movimentam sobre formas de cambalhotas. Temos os recifes de corais, os pólipos, as caravelas, que elas já se movimentam, através desses tentáculos elas nadam, e as águas vivas também se movimentam. Temos os plateumintos, que são vermes achatados. Temos as planárias, os esquitossomas e a tênia. A planária, ela é de vida livre, ela não é parasita, ao contrário da tena e do esquitossomose. O esquistossomose é uma doença provocada pela Esquistossoma mansoni, a famosa barriga d'água, que é característica por apresentar um abdômen maior, a barriga maior, na fase aguda da doença, no colo. Interrompe o funcionamento do fígado, pode levar a pessoa a estar em estado de coma e morte. Ela acaba aumentando o fígado, o tamanho do fígado, do baço. O hospedeiro intermediário, o caramujo, passa um tempo nesse caramujo. Temos o gênero desse caramujo, é o Bionfalaria, onde ocorre desenvolvimento corporal e a reprodução assexuada do esquitossoma. Já o hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo é o ser humano, no qual ocorre a reprodução sexuada, no qual ocorre a troca de material genético da fêmea e do macho. Ele presente em lagos, essas larvas, elas podem penetrar na pele do indivíduo e habita normalmente o intestino grosso. A teníase é provocada pela Taenia solium e a Taenia sagittana. As espécies estão presentes, a solium está presente no porco e a saginata no boi. Esses vermes, normalmente elas são chamadas de solitária, porque é apenas um indivíduo que auto se fecunda. Então, ele mesmo engravida ele mesmo. É apenas um parasita, por isso chamado solitária, e normalmente ela está presente na carne. Você acaba adquirindo esse parasita nas carnes que não são bem cozidas. O homem acaba ingerindo e essa larva no intestino acaba se reproduzindo no intestino do indivíduo. Os nemateumintos são os vermes de forma cilíndrica. Temos o Ancylostomyges, o famoso amarelão por deixar o indivíduo, como ele acaba infectando no intestino, ele acaba sugando o sangue desse indivíduo, torna a pessoa, acaba tendo anemia, por isso que tem esse aspecto, indivíduo que está com essa doença,
acaba tendo uma pele mais amarelada por causa dessa anemia. Então, como é provocado, as larvas penetram no corpo através da pele. As larvas passam pela corrente sanguínea e chegam no pulmão. Como ela consegue chegar da corrente sanguínea para o pulmão? O pulmão e o coração estão intimamente ligados, né, porque o pulmão ele pega o oxigênio disponível no meio ambiente, no qual ele passa pela corrente sanguínea, através das hemácias, e vai para o coração, e o do coração ele bombeia para os corpos o oxigênio, pois todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio. Então, a cilostomese, ele passa pela corrente sanguínea e da artéria ele chega nas veias até os pulmões. Os pulmões, ele perfura os alvéolos e sobe pela traqueia até chegar na faringe. Na faringe, ela passa pela faringe e vai diretamente a faringe, ela vai para o esôfago, tá? Porque o sistema a garganta está presente a faringe está presente tanto no sistema respiratório como no digestório. Então, ela passa da faringe e vai para o esôfago. No esôfago, ela chega lá no estômago e no estômago chega diretamente no intestino. No intestino, então, esse parasita acaba perfurando a parede digestória e acaba provocando anemia no indivíduo. As fêmeas botam então os ovos, ocorre a fecundação, e as fêmeas botam os ovos no intestino, o qual é defecado com as fezes e retorna ao ciclo, volta a ocorrer o ciclo, as larvas se penetram no novo indivíduo. Essa doença é caracterizada por uma infecção intestinal. Os vermes do intestino delgado do hospedeiro agarram-se com os dentes às suas paredes intestinais, provocando lesões e hemorragias. Pele amarelada por causa da anemia devido à perda do sangue. Temos ascaridíase, provocado pelo Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Ela infecciona, ela está presente nas fezes de alguém que está infectado. Essa pessoa, se ela se defecar próximo à água, ela pode, ou vegetais, por exemplo, os leguminosos, as verduras, pode passar esse parasita para o alimento ou para a água. A pessoa acaba ingerindo ou comendo, a infecção ocorre pela ingestão da água, dos alimentos, e no qual está presente nas verduras esses óvulos embrionários desses parasitas. Os óvulos infectados são ingeridos e liberam as larvas no intestino delgado, na parte do duodeno, como vocês podem ver na imagem. O bicho geográfico, é o Ancylostoma brasiliense. Ele é um parasita do intestino de gato, cães. As larvas podem penetrar na pele do cão e dos gatos, completando seu ciclo. Então, o hospedeiro intermediário é o ser humano e o hospedeiro definitivo são esses animais domésticos, os gatos e os cães. Os ovos se eclodem em areia e pode penetrar na pele do humano se atingir. Por isso que é importante não levar gato, cachorro para a praia, porque ele defecando na areia, normalmente a gente anda de pé, ele pode entrar pelos pés, pela pele. Ele deixa uma característica, ele se desloca na epiderme, na nossa pele, deixando um rastro pelo corpo. A lesão em contorno irregular, semelhante a um mapa geográfico.
Por isso que dá o nome de bicho geográfico. Filariose elefantíase, provocado pelo nemátoda Unchereria bancroft. Nome bem complicado. Temos os vetores, que são Culex cuquefaciatus, pernilongo ou muriçoca, e o Crisomia, uma mosca varejeira. Pode ser tanto feito pelo esse pernilongo muriçoca ou pela uma mosca varejeira. Esse mosquito, ele pica o homem, esse mosquito que está infectado com esse parasita, ele pica a pessoa, a larva sai pela estrutura sugadora desse mosquito, a larva, então, ela vai para a corrente sanguínea do infectado, e quando ele é um animal adulto, ele vai para a circulação linfática, que é um sistema paralelo ao sistema circulatório do homem. Ele acaba trazendo consequências como um inchaço de algumas estruturas do corpo, como ocorre aqui na imagem. Anelídeos apresentados, eles todos possuem os metâmeros, que são esses anéis. Aí dá o nome desse grupo, desse filo, anelídeos. Esses metâmeros são vários segmentos, formas de anéis, estão presentes nesses indivíduos. Temos os grupos iriodíneos ou aquetas, que não possuem quetas. Quetas são cerdas, parecem pelos, são cerdas. Então, os sanguessugas, eles não possuem essas cerdas. Já os oligoquetos, óligo, que significa pouco, e quetas, que são as cerdas. Esses oligoquetos são representados pelos tubifex, essa imagem abaixo, as minhocas, que está mais acima, e os minhocossucos, são minhocas gigantes. E temos os poliquetos, polis de muitos, quetos de cerdas, muitas cerdas. Vocês podem observar no tubícolas, na imagem acima, e nos neréis, na imagem abaixo. A importância ecológica das minhocas, elas cavam túneis e galerias que possibilita a penetração de ar e de água na terra para as plantas, como a água das chuvas para a raiz dessas plantas. Elas ingerem a matéria orgânica do solo e eliminam em forma de fezes, aquela que chamamos de produção de humus, que são fertilizantes naturais do solo. Vamos entrar agora nos artrópodes. Os artrópodes, representados pelos miriápodas, aracnídeos ou quelicerata, crustáceos e hexápoda, que chamamos os insetos. Hexápodas são os insetos, a maioria todos apresentam antenas. Os artrópodas, em geral, eles possuem pernas articuladas, ao contrário dos outros invertebrados, eles possuem essas pernas articuladas, olhos, antenas, e a maioria possuem asas, nos hexápodas. Os insetos, eles possuem, dentro dos artrópodes, que são as pernas articuladas, os hexápodas, os insetos, possuem antenas e a maioria possui asas. Podemos ver aqui, acabei pulando. Aqui temos as traças de Tisanura, eles não possuem asas. A Homóptera, representado pelos pulgões, que também não possuem asas, são pragas agrícolas, e temos as cigarras, que elas, na época de primavera, de verão, elas fazem um som característico. Temos o Isóptera,
representado pelos cupins. Eles não possuem olhos e eles vivem em sociedade, em forma hierárquica, de rainha, operários. E temos as baratas, aqui representado pela barata de Madagascar, diferente da barata doméstica, que está presente no esgoto. Essa daqui, ela já é mais limpinha, ela não tem esse problema de passar doenças, bactérias para os seres humanos. Temos o Odonata, representado pelas libélulas, e as efêmera porque ela é um dos insetos que tem um período de vida mais curto. E os Lepidoptera, representado pelas borboletas e mariposas. A diferença entre a borboleta e a mariposa: normalmente as borboletas elas podem ter cores mortas, assim, não vibrantes como a maioria das borboletas. Geralmente elas são diurnas, de dia, elas vivem de dias, têm um hábito diurno. Elas possuem umas antenas salientes nas pontas. Elas repousam com as asas fechadas, ao contrário das mariposas que repousam com as asas abertas. Tá, se você vê uma que está parada com essas asas abertas, elas não são borboletas, elas são mariposas. Podem ter cores vivas, como a maioria das borboletas, e geralmente elas são noturnas e possuem antenas plumadas. Temos Ortóptera, representado pelos gafanhotos, que são pragas agrícolas, e grilos. E os hemípteras, representados pelos percevejos. Temos a primeira imagem aqui, um parasita de planta. A imagem abaixo temos o barbeiro, o vetor da doença de Chagas, que é um protozoário, um parasita protozoário. E temos também os percevejos de colchão. O díptera, representado pelas moscas e pernilongos. Eles têm as asas fininhas e transparentes. Coleóptera é a espécie mais biodiversa dos insetos e de todos os seres vivos. Os coleópteras são representados pelos besouros, joaninhas também são consideradas besouros, e os vagalumes. Himenóptera, representado pelas formigas, que não possuem asa, normalmente a rainha possui asa, mas os demais, os operários e o macho não. As abelhas e as vespas. Eles vivem em forma social, hierarquia social, em que eles possuem rainha. No caso das formigas, eles possuem rainha, rei e operárias. No caso das abelhas, possuem rainha, zangão e as operárias. Eles possuem casulos, que chamamos de vesperos ou colmeias, ou ninho de formigas. Os cupins, antigamente, por apresentar esse comportamento semelhantes, eram considerados os mesmos grupos das abelhas, formigas e vespas, mas hoje em dia ele é classificado na mesma ordem das baratas. Importância ecológica, a mesma que as das minhocas, as formigas. As formigas elas acabam cavando os túneis, no qual vai levar oxigênio e águas para as raízes das plantas. Temos algumas características diferenciadas dos insetos em desenvolvimentos, em que alguns insetos possuem uma forma de camuflagem pela vegetação. Temos as esperanças, o bicho-folha,
o bicho-pau e o aleluia. Temos também a forma mimetismo, é uma forma de fingir que é um outro ser vivo para que possa espantar os predadores. Por exemplo, temos uma lagarta cabeça de serpente e temos as mariposas que suas asas lembram olhos de corujas. Controle biológico. As libélulas, ela é importante controle biológico, porque as suas larvas acabam se alimentando de peixes, por exemplo, de mosquitos, e elas mesmas, indivíduos adultos, acabam se alimentando dos mosquitos, controlando então a população de insetos como os mosquitos. Temos aqui a vespa ao lado, normalmente ela é popularmente chamada de 24 horas, elas parasitam baratas. Elas colocam ovos, elas hipnotizam as baratas e botam ovos para que esses ovos eclodem, se transformando em larvas, possam se alimentar dessa barata. Temos os parasitas piolhos e pulgas, normalmente pulgas, parasitas de animais, dos demais animais, como os nossos animais domésticos, os cachorros e gatos, e temos os piolhos, normalmente parasitas de seres humanos. O carrapato, ele não é considerado um inseto, mas ele é um parasita dos animais também. O carrapato, ele é um aracnídeo quelicerata, que vocês vão ver mais em frente. Importância do controle biológico de pragas. Uma forma de minimizar o uso de agrotóxicos é inserindo animais de controle biológico, insetos carnívoros, como o caso da joaninha e de vespas, que acabam se alimentando dos insetos pragas de plantas, os parasitas de plantas. Grupo Miriápoda. Miriápoda, representado pelos piolhos de cobra, que são os diplópode, e a lacraia e centopeia, representados pelos quilópodes. As centopeias são... Centopeias não. As lacraias, elas são venenosas, então é importante tomarem cuidado que elas são peçonhentas. Temos os queliceratas ou aracnídeos. Queliceratas por possuírem quelíceras no lugar de mandíbulas. Temos as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Aqui a quelíceras presente nas aranhas, onde ela inocula o veneno. Tá? Nem todas as aranhas são peçonhentas. Temos os escorpiões, as quelíceras são a forma de prensar, auxiliam como prensadoras. Temos o pé de palpo, é um sensor nas aranhas, e são prensadoras, estruturas prensadoras nos escorpiões. As aranhas possuem fiandeiras, que servem para a formação de seda, para formar as teias de aranha. E os escorpiões possuem uma cauda com ferrão, no qual está presente o veneno. As aranhas venenosas, temos as mais conhecidas: aranha-teia de funil, aranha-marrom, a viúva negra, a aranha-armadeira, aranha de areia e a caranguejeira. Temos os escorpiões. O mais comum aqui no sudeste é o escorpião amarelo. Tá? É importante manter quintal limpo, manter a casa sem buracos, para que eles não formem local para procriar, manter esgoto fechado, ter cuidado com as roupas na hora de se vestir, ou colocar os sapatos, botar o sapato em algum lugar protegido. Mas quando fosse calçar, verificar se não tem aranhas marrom, normalmente que tem mais acidente na residência com aranhas marrons e com escorpião.
Importante manter esgoto fechado, né? Para que onde está presente barata, seu prato principal, está presente também aranha. É bom controlar as baratas também para que se evite escorpiões. Crustáceos, os últimos grupos, os artrópodes, representados pelos caranguejos emerita, que lembra os molúsculos, por possuir uma concha. Temos as cracas, que normalmente vocês verem em praia, elas estão fixas em rochas nas praias. Elas são sésseis, porque elas não se movimentam, elas não estão presas ao substrato. E temos lagostas e camarões. Temos também crustáceos terrestres, no caso dos tatuzinhos de jardim. Molúsculos, representados pelos cefalópodes, gastrópodes e bivalves. A característica principal deles é que eles têm um corpo mole, suas vísceras, representadas por suas vísceras e a pele, formando um corpo mole. A proteção está presente a concha, que é a segunda característica deles, tá? Normalmente nos cefalópodes, se não me engano, a lula ou o polvo que possui uma concha interna, mas o que é visível mesmo é nos gastrópodes e nos bivalves. Os bivalves ou pelicipópodes estão presentes bivalve porque são presentes por duas válvulas, que são duas conchas que protegem suas vísceras. Ele é representado pelos mariscos, ostras e vieiros. Formação da pérola. A pérola, ela demora anos para se formar. Ela é uma partícula, quando você entra uma partícula estranha no marisco, ele acaba próximo ao manto, ele acaba entrando, invaginando sobre o manto. Ela é decomposta na camada de nácar, nacarada, e vai se informando nácar em volta dessa partícula estranha, formada então essas células de nácar, que vai depositando sobre essa partícula estranha. Então, formando então uma pérola. São partículas estranhas, exemplo, a areia, que formam então a pérola. Tá. Vou parar por aqui, gente. Aguarde o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.